Programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI, levando a mensagem, a palavra de Deus, através, nessa semana, da vida dos santos. E hoje, encerrando um pouco todos estes nossos santos, 5 ao todo com o dia de hoje, levar sempre a palavra de Deus a partir da virtude de cada um deles. Hoje, a preocupação é lembrar, trazer para nós uma referência muito importante que este santo que nós vamos refletir hoje traz. Para mim, ele abarca um pouco tudo aquilo que a gente tem visto das virtudes que nós apresentamos, estudamos e rezamos aqui. A paciência, a humildade, o serviço, prudência, tudo aquilo que era importante, que é importante para nós e que ele viveu plenamente, que é São Benedito. A gente sabe que a sua história é uma das histórias mais peculiares e mais diferentes que a gente tem, não é? Era negro, analfabeto, lavrador, cozinheiro. Quando entrou no convento dos franciscanos, ele foi servir na cozinha, mas tinha uma inigualável capacidade de perceber a necessidade do outro e uma confiança inabalável na misericórdia e na graça de Deus. Então essa é a virtude, resumindo todas as outras que nós já sabemos em São Benedito, que é a confiança em Deus. E uma das coisas que marca isso, conta-se que ele, numa das ocasiões em que o pão era distribuído aos pobres, isso era feito constantemente lá no convento da sua ordem, chegou um determinado momento em que o pão estava acabando, e o irmão que era responsável resolveu parar de distribuir, dispensar os pobres porque não tinha mais. E São Benedito disse: não, pode ir lá e vá dando tanto quanto os pães apareçam, ou estejam na cesta. E assim o irmão obedeceu e foi, e o pão, de fato, não parava de surgir. Conta-se essa história na vida e na biografia de São Benedito, porque esta importante confiança que ele tinha a Deus, inabalável, por isso que a gente diz isso, fez com que pela sua vontade, pela sua intercessão, obviamente, as pessoas não passassem fome, não passassem necessidade. Então, por isso, a confiança que ele tem em Deus em favor daqueles que mais precisam. E esta virtude da confiança, eu diria confiança inabalável, é bem diferente de uma confiança onde você confia desconfiando. Eu confio em Deus, mas não sei se Deus vai me ajudar, se Ele vai, nessa necessidade que eu tenho, se Ele vai me ajudar nela. Não, é a confiança assim, Deus vai me ajudar. E confiar nisso de maneira com que a sua vida seja depositada também na vida de Deus. Então, São Benedito tinha isso, na sua pobreza, na sua simplicidade, foi por isso considerado por toda a Igreja um grande santo. Não porque fez o milagre dos pães, mas porque teve uma vida vinculada a essa vida de Deus. Eu acho isso muito importante para nós hoje. Numa sociedade onde existe muito pouca partilha, numa sociedade onde as pessoas têm uma procura muito grande por aquilo que elas são para elas mesmas, às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de perceber a necessidade do outro. Então, numa sociedade marcada por isso, São Benedito ele é um testemunho contra tudo isso. Não só no seu tempo, mas também na nossa realidade hoje. Então, é importante que, fechando um pouco esse ciclo das virtudes dos santos, que a gente peça a Ele na sua intercessão, e tantas pessoas no mundo todo, obviamente, são devotas de São Benedito, que nós tenhamos essa confiança mais inabalável na misericórdia e na graça de Deus. A gente não precisa ser santo como estes santos foram, mas podemos alcançar um pouco da santidade deles. Aliás, a nossa igreja hoje, quando fala de santidade, ela tem justamente essa concepção de que nós podemos ser santos nas coisas que nós vamos fazendo, nos gestos que nós vamos tendo com as pessoas, na nossa realidade hoje comum. A gente não precisa voltar no tempo para ser santo como eles, mas no tempo em que nós estamos, nós podemos viver a santidade. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos. O maior desafio e, claro, por isso, aquele que mais exige de cada um de nós. Então é muito importante pensar nisso. Será que a nossa confiança hoje é uma confiança de fato inabalável em Deus? Ou nós de fato precisamos trabalhar cada vez mais no nosso coração, nas nossas orações, essa dimensão da confiança? Todos os santos viveram isso. De uma maneira ou de outra, todos viveram isso. Mas cada um, claro, do seu jeito, na sua realidade, no seu tempo. Porém, São Benedito, ele abarcou tudo isso que era próprio dos outros santos.
E não que ele quisesse isso ou tivesse isso como referência, mas naturalmente isso foi acontecendo na sua vida. E é bom a gente saber disso, porque assim a gente entende que, olha, não existem pessoas só interesseiras no mundo, não é? Existem pessoas também que dão testemunho de Deus, da força de Deus, do amor de Deus na nossa vida. Há, por isso, em nós, a capacidade de buscar tudo isso de maneira muito bonita, né? Não só em São Benedito, mas também em todos os outros santos. Então vamos pensar nisso. Eu acho que é uma época que nós, na nossa sociedade hoje, nós podemos demonstrar tanta coisa importante, que de fato tem tudo a ver com a nossa história e com a nossa igreja, mas, antes de tudo, com a vida de todos os nossos santos. Então vamos buscá-los como exemplo e hoje, de maneira especial, a confiança que São Benedito teve. Muito bem, fique com a oração e com a bênção, toda especial para você e para toda a sua família. Nós vamos fazer a nossa oração para você e para toda a sua família, lembrando de maneira muito especial a devoção que nós temos ao coração de Jesus, que tem mantido a nossa igreja, principalmente pelos membros do apostolado da oração, a viver intimamente a sua oração com Deus. A força que nós temos de todos aqueles que, pela sua devoção ao coração de Jesus, nos ajudam e iluminam a nossa vida com as suas orações, para que a gente possa cada vez mais viver plenamente essa devoção também. Então, por isso, que essa oração ao coração de Jesus é para você e a consagração também de toda a sua família. Senhor Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a levar a todas as pessoas uma mensagem de esperança, principalmente para aquelas que buscam um sentido para a sua vida e para também as que sofrem em condições desumanas. Queremos hoje aceitar com paciência os sofrimentos morais e físicos que nos aparecerem, a fim de crescer e avançar no caminho da santidade. Em união com a Virgem das Dores, nós te pedimos pelos moribundos, pelos enfermos e oprimidos, para que tenham a força do Espírito e saibam transformar suas dores em instrumento de libertação. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.